Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de HTML para iniciantes. Eu sou JP e esta é a nossa aula de número 7. Tá? Nesta aula nós iremos dar início então a um entendimento um pouquinho mais aprofundado do CSS, né? E eu estou dividindo esse tema em duas aulas, então a gente vai ver a primeira parte hoje. Hoje nós vamos ver o significado, a sintaxe do CSS, e os seletores, que pode ser feito através de nome, ID e classes, ok? Bom, então eu vou estar abrindo aqui o meu Sublime, Eu já criei aqui um novo arquivo HTML para essa nossa aula, Aula 7. Esse processo de criar o arquivo, salvar nas pastinhas, nós já vimos em todas as aulas até aqui. Eu acho que isso já dá para vocês fazerem sozinhos, tranquilos. Vocês estão bastante confiantes aí já para fazer esse tipo de atividade, tá? Bom, então eu abri o nosso arquivo, e nós vamos falar então um pouquinho do que é o CSS, tá? CSS significa Cascading Style Sheets, Em uma tradução livre para o português, seria folha de estilos em cascata, E como nós já vimos, é usado para formatar o layout de uma página da web, Então, com o CSS, você pode controlar os aspectos e a apresentação dos elementos em uma página HTML, como, por exemplo, a cor, a fonte, o tamanho do texto, o espaçamento entre um elemento e outro, como esses elementos vão estar posicionados e dispostos dentro da sua página, também a questão das imagens, cores de fundo. Então, o CSS ele dá toda essa estilização aos seus elementos, dando aquele layout para as suas páginas, ok? Bom, a sintaxe do CSS, ele é um conjunto de regras do CSS. Ele consiste de um seletor, Eu coloquei aqui, escrevi aqui como comentário, Então ele consiste de um seletor. Esse seletor seria o quê? Os elementos da página, Os elementos da página, o elemento H1, o elemento parágrafo, o elemento imagem, o elemento link, todos os elementos da página, eles são os seletores para você fazer então a estilização. Então você define qual é o seletor e depois você coloca um bloco de declarações que serão aplicadas naquele seletor, E esses blocos, ele sempre começa aqui com uma chave, e um conjunto de propriedade e valor, Nesse exemplo aqui, eu peguei o seletor como o H1 e vamos estar usando aqui a propriedade color com o valor blue e a propriedade font size com o valor de 16 pixels, ok? Bom, o seletor, ele aponta para o elemento que você deseja utilizar, O bloco de declaração contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula. Cada declaração inclui o nome da propriedade CSS e o valor separados por 2 pontos. Várias declarações CSS são separados por ponto e vírgula, e os blocos das declarações são cercados por chaves. Os seletores CSS são usados para encontrar ou selecionar quais os elementos do HTML que você deseja estilizar, E para selecionar esses elementos, você tem como base o nome, o ID ou a classe. Então nós vamos ver cada um deles, ok?
Só que antes, eu queria mostrar para vocês outra maneira que tem para nós adicionarmos CSS às nossas páginas, né? Nós sempre vimos até aqui colocando as propriedades do CSS dentro daquele atributo style nos elementos, né? Mas agora nós vamos ver um pouquinho diferente, nós vamos ver um arquivo CSS onde a gente define esses estilos, tá bom? E hoje nós vamos estar utilizando o arquivo CSS interno, né? Então, como é que funciona, né? Nós fazemos a inclusão do CSS através de um elemento, o elemento style, tá? Então aqui a gente vem, abre um elemento aqui com a tag de abertura do style, ok? E aí você tem a tag de abertura e a tag de fechamento. Então tudo que tiver no meio dessas duas tags são os comandos CSS, né, as estilizações dos elementos que eu vou ter na minha página, né? Se você observar, você vai ver que nós definimos esses estilos, esse arquivo de estilo, na parte do header, né, do cabeçalho da página, e não no corpo, né? Por quê? Porque aqui ele já fica na parte aonde seria a cabeça da nossa página. Ele não será apresentado, na verdade ele vai estilizar aquilo que será apresentado, né? Então por isso a gente coloca esses arquivos style dentro do head, ok? Bom, você viu que ele tem um atributo type text CSS, né? Esse aí é um atributo padrão, né? Mesmo que você não coloque esse atributo, o próprio browsers já identifica, né? Já sabe que se trata de CSS, mas é sempre bom a gente colocar um atributo padrão, e ele sempre tem esse valor aqui, text/CSS, ok? Bom, então vamos fazer aqui um exemplo, né? Como a gente viu aqui na nossa explicação, tá? Então primeiro eu vou colocar qual seletor eu quero estilizar. Então vamos dizer que eu quero o meu seletor P, né? Meus elementos P. Então eu digito o meu seletor e abro com uma chave um bloco para mim colocar então as propriedades, tá? E aí geralmente eu faço assim, eu jogo a chave para baixo e coloco no meio aqui, entre essa chave de abertura e essa chave de fechamento aqui, as propriedades que eu quero para esse meu elemento P aqui, tá bom? Então vamos vamos alinhar os nossos parágrafos, né? Vamos alinhar no centro, ok? Então vamos colocar essa propriedade text alinha com o valor center, ok? Ponto e vírgula. Na linha de baixo agora eu vou colocar outra propriedade, né? Então vou colocar também a cor, né? Eu vou dizer, ó, eu quero que seja escrito em red, ok? Então, quando eu definir isso, o que acontece? Dentro do meu body, né? Sempre que eu usar um elemento P aqui agora, né? Então vamos colocar abrir aqui um elemento P, né? Vamos fazer aqui e digitar aqui um texto, né? Então, teste para verificar a inclusão de CSS na página HTML, ok? Então, montamos esse parágrafo aqui e você vê que nós não definimos nada, só simplesmente colocamos
um parágrafo, ok? Vamos ver como isso, então, será apresentado? Então, eu vou salvar aqui. Salvar e vamos carregar o nosso browser aqui para ver, então, como ficaria aqui. Ó, tá vendo? Então, esse parágrafo, ele ficou centralizado na cor vermelha, ok? Bom, dando continuidade, então, como eu falei para vocês, né, existe 3 maneiras de eu selecionar, de eu escolher o meu seletor aqui, tá? O primeiro é através do nome do seletor, como nós fizemos aqui, tá? Então, só para ficar mais claro, vamos colocar aqui um outro elemento, né? Vamos colocar aqui um H1, né? H1, deixa eu ver aqui, vamos colocar, sei lá, um título aqui, Olá Mundo, né? Olá Mundo, ok? E vamos salvar, ok? Vamos salvar e vamos atualizar nossa página, tá? Então, olha bem, ele ficou aqui. O nosso elemento H1 foi apresentado aqui, o nosso título, e o nosso parágrafo foi apresentado. Porém, o nosso parágrafo, nós havíamos estilizado ele aqui no nosso arquivo CSS aqui, ok? Agora, se eu estilizar, por exemplo, eu fechei a parte do P, eu vou abrir então o H1, né? Vou selecionar pelo nome do elemento, que é H1, né? E vou também estilizá-lo, né? Vamos estilizá-lo aqui vamos determinar aqui uma fonte Family, né? Vamos colocar o Verdana, ok? Verdana. E vamos colocar com uma cor azul, ok? Beleza? Vamos salvar e vamos ver como ficou. Ó, está vendo? Aparece então o nosso H1 aqui, ele ficou na cor azul e com outra fonte diferente da que temos aqui no nosso parágrafo, ok? Agora, se eu quisesse colocar uma estilização que fosse igual para os dois, né? Vamos supor que eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui que eu quero que o parágrafo ele seja seja apresentado na cor vermelha, ok? E eu quero que o cabeçalho, o H1, seja apresentado em azul. Basta eu fazer isso daqui, ok? Então vamos salvar, né? E vamos ver como fica. Bom, ficou os dois aqui com os mesmos valores padrão. A única coisa que eu mudei foi que a cor do cabeçalho é azul e a cor do meu parágrafo é vermelho. Agora, se eu quisesse, por exemplo, estilizar os dois, alguma estilização que servisse para os dois, né? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, e falar assim, eu vou fazer uma estilização do H1, vírgula, do P, e vou abrir aqui então umas chaves aqui, ok? E vou colocar aqui, por exemplo, o fonte Family igual a Verdana, e vou colocar também o alinhamento do texto centralizado. Então, olha só como eu fiz aqui.
eu defini uma cor específica só para esse elemento H1, uma outra cor específica só para o elemento P. Porém, tanto para um como para o outro, eu quero usar essa fonte verdana e centralizar, certo? Então eu salvo isso daqui e vamos ver como será feito aqui. Ó, tá vendo? Ele centralizou os dois, porque eu coloquei os dois aqui, mudou a fonte, e a única diferença específica que eu fiz para um e para o outro foi colocar as cores aqui, tá? Então, esta é a maneira da gente usar o seletor, né, através do nome dos elementos, ok? Bom, vamos continuar aqui. Uma outra maneira que nós temos de fazer a nossa seleção é através do ID, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui, eu vou montar aqui vários parágrafos, tá? Hoje eu vou pegar aqui, já digitei aqui, por exemplo, vários títulos aqui, tá? Vários títulos e, por exemplo, esses 3 parágrafos aqui, tá bom? Então eu vou tirar esses estilos aqui, vamos deixar sem estilos por enquanto, tá? E vamos salvar nossa página e ver como será apresentado agora, tá? Então nós temos aqui 3 cabeçalhos e 3 parágrafos, ok? Nós vimos, existe um atributo que nós podemos colocar em cada elemento, que é o atributo ID. Esse atributo ele é específico para a gente definir um identificador específico para aquele elemento, né? Então, vamos colocar o ID desse elemento H1 aqui como cabe 1, por exemplo. Vamos chamar de cabe 1, tá? Vamos dar um outro ID aqui de cabe 2, ok? Por quê? Porque o ID ele tem que ser um nome único, né? Eu não posso ter o mesmo nome, o mesmo ID para 2 elementos diferentes, tá? Então, o ID ele é único, ok? Vamos chamar aqui, por exemplo, de cabe 3, ok? Do mesmo modo, eu vou dar também um ID para esse meu parágrafo, ok? Vamos dar um ID aqui de, sei lá, PA1 de parágrafo, ok? Esse outro vamos chamar de PA2 e esse daqui vamos chamar de PA3, ok? Bom, aí o que acontece? Se eu for definir o elemento, se eu for fazer a minha definição, a minha estilização do elemento do tipo P, tá? E falar que eu quero que todos eles tenham, vai ter a propriedade color como read, o que acontece? Vamos salvar e vamos verificar aqui como fica, tá? Então, olha bem, eu falei que o P ele seria escrito em vermelho. Então, todos os P's, independente do ID que eu tenho aqui, ele será feito em vermelho. Porém, se eu quiser, então, identificar que eu quero um ID específico, né? Eu posso declarar da seguinte maneira. Eu venho aqui e coloco o hashtag, né, aquela cerquinha,
e o nome do parâmetro do elemento que eu quero. Então, o primeiro parágrafo, por exemplo, eu chamei de PA1, ok? Então, se eu salvar, e se eu for dar agora verificar como ficou a apresentação, eu vou ver, ó, somente o primeiro ficou vermelho. Os outros dois ficaram a cor padrão, que é o preto, né? Então, outra maneira é que o meu seletor seja o ID. Seja o ID. Então, eu posso dizer que eu quero especificamente, por exemplo, eu posso definir aqui um ID lá do meu cabeçalho, por exemplo, eu vou dizer que o CAB1, por exemplo, seja de cor azul, tá? Então, vou vir aqui, coloco o blue, né? Vou salvar. Então, vou salvar. E se eu verificar aqui, olha que interessante. Ele simplesmente estilizou apenas o meu primeiro título, que tem o ID de CAB1, e apenas o meu primeiro parágrafo, que tem o ID de PA1. Tá? Então, é dessa maneira então, que eu posso selecionar os meus elementos através do ID. Ok? Bom, então vamos ver agora uma outra maneira de fazer a seleção, que são através das classes, né? Então, como seria a classe, tá? Então, eu posso criar uma classe que eu chamaria aqui de a classe sempre você começa o nome da classe com um pontinho, tá? Então vamos chamar classe vermelho centralizado, Sente. Vamos poder esse nome, vermelho Sente, tá? E eu vou estilizar, então, que eu quero que os elementos que estiverem fazendo parte dessa classe, eles sejam, vamos pegar a propriedade color, e com vermelho, ok? Que ele seja centralizado, né? Então o texto ali seja centralizado, né? E que seja também, vamos colocar mais alguma coisa aqui, vamos colocar o Font Family, né? Font Family aqui como ser o Verdana, tá bom? Ok? Bom, então o que acontece? Se eu salvar, né? Então vou salvar aqui e vou ver como vai ficar isso daqui. Olha, todos os meus elementos aqui, eles estão nas suas definições padrão, né? Então o título, todos os 3 títulos, como os 3 parágrafos aqui, ok? Agora, se eu vir num elemento desse aqui, tá? E colocar o atributo class, né? O atributo class igual. E aí eu vou dar o nome da minha classe que eu criei lá, né? Vermelho Sente, tá? E se eu definir, por exemplo, essa classe também para um outro elemento qualquer, por exemplo, o meu primeiro parágrafo, eu vou também colocar essa classe, tá? Definir essa classe também, beleza? Vamos salvar, e eu vou então verificar como ficou aqui, tá? Então, olha bem, para os elementos que eu defini na classe vermelho Sente, ele está aplicando
a estilização que eu criei aqui na minha classe Vermelho Sente, tá? Então o primeiro elemento ficou centralizado e o primeiro elemento aqui também do meu parágrafo também ficou centralizado, tá? Então essas são as maneiras, né? As maneiras que nós podemos selecionar os elementos através simplesmente do nome dos elementos, né? Através do ID ou através de classe. Bom, pessoal, então essa aula nós vamos, para não ficar muita informação, né? Nós vamos estar parando por aqui, né? E na próxima aula, então, nós vamos continuar com o CSS, trazendo mais algumas aplicações do CSS para os elementos, ok? Então, se vocês gostaram dessa aula, não esqueça, dê o seu joinha. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar, né? Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, né? E caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Eu vou fazer questão de responder a todos, tá? Deixe o seu comentário, ou se você também pretende ver algo específico nas aulas, deixe seu comentário também. Nós ainda estamos montando as aulas, então a gente pode incluir algum tema no meio das aulas aí que possa ser do seu interesse, tá? Então, conto com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, tá bom? Essa aula é feita para vocês, espero que ajude, tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, até a próxima aula.